Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui novamente em mais uma escola do Alicerce Bíblico, onde o pastor Hélio estará dando continuidade no estudo sobre Jesus Cristo. É a terceira parte do estudo Jesus Cristo, Filho do Homem, onde hoje o pastor Hélio estará tratando sobre a divindade de Cristo, exaltação e também a soberania de Cristo. Temos aprendido que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. O pastor Hélio estará falando hoje mais a respeito deste lado, né, da divindade de Cristo. Então, nós estaremos passando para o pastor Hélio, e esperamos que vocês possam aproveitar o máximo esses estudos. Faz uma oração antes. Que ficarão gravados nesses estudos, estarão gravados nas nossas redes sociais, onde você poderá ter acesso através do YouTube. Né? Então, nós vamos fazer uma oração, porque quando nós tratamos desses assuntos, necessário é que o Espírito Santo esteja aqui conosco, né? Nos dando o entendimento correto, né, daquilo que está na palavra de Deus, nos dando a interpretação que vem dele, né, do Espírito Santo. Então vamos nos colocar diante, né, de Jesus Cristo agora, em oração. Senhor Jesus, nós, acima de tudo, agradecemos por esse momento tão maravilhoso que estamos tratando daquilo que realmente nos interessa, aquilo que é referente ao teu reino maravilhoso. Coloco na tua presença a minha vida, a vida de todos esses que estarão ouvindo este estudo. Coloco diante do Senhor o teu servo, o pastor Hélio Pilvezan, que está com a palavra nesta noite, trazendo o alimento para nós através desse estudo. O objetivo nosso, Senhor, é conhecer ainda mais o teu Filho Jesus Cristo, chegar até as tuas profundezas, para que nós possamos estar alicerçados na verdade. Então, eu coloco na tua presença as nossas vidas, esta noite, este estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele toda a glória. Amém. Então, vamos passar para o pastor Hélio. Amém. Muito bem. Glória a Jesus, irmãos. Meu nome é Hélio Pilvezan. Eu sou pastor aqui desta igreja e nós abrimos este culto que nós chamamos de Escola do Alicerce Bíblico. O objetivo dessa escola é trazer embasamento para que nós não sejamos enganados por filosofias ou doutrinas que não confessam a Jesus Cristo que veio como carne. Então nós já temos aí uma questão de talvez uns 15 estudos que nós temos feito sistematicamente sobre vários assuntos, assuntos da doutrina básica. E agora esse é o terceiro e de vários outros que nós vamos fazer ainda sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é esta figura? Por que Jesus Cristo é essa figura tão importante dentro do cristianismo? E mais do que isso, nós precisamos entender muito bem a respeito da nossa fé. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Os apóstolos já nos advertiram sobre isso, para tomar cuidado com aquilo que nós cremos. Eles deixaram cartas, eles deixaram memorandos, eles deixaram escritos para que nós pudéssemos, vamos assim dizer, para que nós pudéssemos conhecer a nossa fé e saber exatamente como nós devemos crer. Lembra aquele
aquele versículo que está lá em Gálatas, lá no comecinho de Gálatas, né? Eu sempre faço referência a esse versículo porque, como é uma escola de doutrina, uma escola de alicerce bíblico, lá em Gálatas, com certeza você já conhece esse texto, e eu vou repetir ele aqui novamente para você, e vou mostrar. É Gálatas 1, verso 6. Se você estiver anotando, anota aí. Depois você faz uma meditação sobre. Eu quero que você medite sobre o que está escrito aqui. É muito importante. Tá? Ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim, como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, tá aí. A preocupação do apóstolo aqui nessa carta é que a gente creia corretamente, percebe? Eu não posso misturar fé com outros pensamentos, a fé cristã com outros pensamentos. Eu não posso pegar e ter aquela mente assim, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa frase? Minha mãe falava isso. Aí quando eu lia lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá fala que ele é o caminho, não é um caminho. Né? Então, principalmente nessa época de pandemia, eu tenho me preocupado, como líder dessa igreja e pastor dessa igreja, tenho me preocupado muito em trazer o entendimento de quem é Jesus e como é que nós devemos crer em Cristo. Acertar a direção da nossa fé para o caminho correto. Aquilo que nós não compreendemos na Bíblia, aquilo que nós temos dúvida com relação à Bíblia, a gente espera que Deus uma hora venha nos revelar. Mas, enquanto isso, nós vamos nos apegar naquilo que nós entendemos bem, naquilo que nós conhecemos bem a respeito de Jesus. A gente não pode esquecer que nós estamos numa época de pandemia, e a impressão que dá é que o mundo está caminhando cada vez mais para uma ruptura institucional em todos os níveis. E essa ruptura institucional em todos os níveis já tinha sido previsto por Cristo. Aliás, eu preguei isso no domingo passado, tem a pregação aí, você pode assistir se você quiser. O Senhor Jesus, em diversos momentos, lá em Mateus 24, 25, ele fala dessa ruptura institucional que iria acontecer. Né? Em Apocalipse, fala de uma ruptura institucional que aconteceria com a vinda do anticristo. E tem um verso lá em Mateus que fala assim que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos, né, seriam enganados. Né? Ora, a gente só é enganado. Eu gosto muito de analisar e avaliar o que está escrito. Quando ele fala assim de engano, a gente tem que lembrar que só é enganado alguém que não sabe nada a respeito daquilo que está sendo enganado. Vou dar um exemplo para você. Eu não entendo de carro. Eu confesso a vocês que eu sou um zero à esquerda com relação ao automóvel. Aí eu vou numa lojinha ali embaixo e falo assim, olha, eu queria comprar um carro, mas eu quero um carro bacana, num preço bom. Aí o cara vai lá e te vende um cabrito. Ou seja, eu fui enganado. Por quê? Porque eu não sei olhar se ele é um cabrito ou não. Se eu estou sendo passado para trás ou não. Agora, se antes eu me dedicar a estudar aquele assunto, automóvel, então eu vou chegar lá e vou olhar para aquele carro, porque eu já conheço, eu já sei, eu não vou ser enganado. Eu vou falar, você não vai vender isso aqui, né? Isso aqui é um cabritão danado, aqui, não quero esse trem não.
né? E é assim que o anticristo vai proceder. O anticristo vai proceder no engano. Então, segue esse raciocínio comigo. Se eu não sei quem é Jesus Cristo, como eu vou diferenciá-lo do anticristo? Percebe? Eu posso ser enganado. Se eu não conheço o cristianismo, conhecer um pouquinho do cristianismo, a hora que vier uma filosofia aqui, eu vou acreditar. Por exemplo, você já viu um monte de cristão acreditando, por exemplo, no espiritismo. Interessante que espiritismo e cristianismo não dá liga. Não funciona, não é a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes, embora tenha aparência de bondade. Entendeu? É isso que significa engano. E eu não quero que você se engane com relação a Jesus Cristo. Se você chegou aqui ouvindo essa pregação aqui pela primeira vez, se você veio pelas nossas mídias sociais, saiba que aqui a gente fala a verdade total, a gente não esconde. Eu, como pastor, eu sei que eu vou dar conta do que eu abro a boca para falar. Então, no dia que eu tiver que dar conta, eu vou falar assim, eu avisei, eu ensinei, eu falei. Então, se você é novo, se você conheceu Jesus Cristo há pouco tempo, ou se você conhece a Cristo através de uma religião qualquer, toma cuidado para ver se não existem filosofias antagônicas àquilo que está escrito na palavra. Nós precisamos tomar esse cuidado. Eu já vi muita gente achar, por exemplo, e eu sempre dou esses exemplos, né? O pessoal aqui da igreja já deve estar cansado de saber a respeito disso, né? Eu lembro que quando eu era criança, uma amiga, um amigo da minha mãe morreu e nós fomos naquele velório. E quando nós chegamos no velório, eu era pequeno, devia ter menos de 10 anos, né? E eu tinha uma irmã que é 2 anos mais velha que eu, né? Aí nós fomos no velório, porque lá no Paraná é assim, eles fazem o velório dentro da casa da pessoa. Talvez agora tenha mudado isso, mas naquela época, quando a pessoa morria, o serviço funerário era feito na casa, na sala da casa da pessoa. Talvez hoje não seja mais assim, mas antigamente era. E nós fomos na casa dessa pessoa que tinha morrido. E aí teve uma hora que eu peguei na mão da minha irmã e falei assim, Márcia, vamos lá fora para ver se a gente vê a alma desse sujeito indo para o céu. Por quê? Porque na minha cultura, na minha infância, eu sempre ouvia que quando a gente morre vai para o céu. Percebe? Mas, infelizmente, não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não trata desse assunto. Dessa forma, né? Trata desse assunto, mas não desse jeito. Tem uma pregação minha aí, depois você procura lá, que fala exatamente sobre isso. Quem vai para o céu, corpo, alma ou espírito? Eu vou deixar você curioso, tá bom? Para você assistir essa minha pregação. Quem vai para o céu, corpo, alma ou espírito? Quando eu vou para o céu? Se eu for para o céu, vai lá. Ouve essa pregação que você vai gostar, tenho certeza. Então, o meu objetivo aqui, único e exclusivamente, é estudar a pessoa de Cristo para que eu não seja enganado e confundi-lo com o anticristo. Se você for dar uma olhadinha lá em Apocalipse, capítulo 13, eu vou só dar uma palhinha aqui para você ver. Apocalipse, capítulo 13. Do verso 11 em diante, ele fala assim, eu vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz da terra os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus
faz descer. Só um minutinho aqui. Até fogo dos céus faz descer, né? Me perdi aqui. Do céu à terra, à vista dos homens. E o verso 14, que é o que eu quero colocar aqui para você. O verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Percebe? E engana. Essa palavra engano é uma palavra muito séria. Sabe? Muito séria. Quando a gente é enganado, a gente é enganado por causa da nossa ignorância. Entendeu? A gente não é enganado naquilo que nós conhecemos. Tá certo? Vou dar outro exemplo para vocês. Eu sou um cara que eu sou da área de exatas. Eu fiz física, fiz mestrado em física nuclear. Então eu sempre gostei da área de ciências. Já fiz muita ciência e um monte de coisa, mas eu amo ficção científica, adoro ficção científica. Quando eu pego um filme de ficção científica para assistir, eu acho o máximo. Eu acho muito legal. Mas como diversão. Apenas como diversão. Eu não posso olhar para a ficção científica e achar que aquilo é possível acontecer. Vou dar um exemplo, né? Gravidade artificial nas naves da Star Wars. Isso não existe, gravidade artificial. Não vai existir. Percebe? Ah, mas e daqui no futuro e tal? Não. É um princípio físico. E princípios físicos a gente não... Por exemplo, se você pegar esse copo aqui e soltar, sabe onde ele vai parar? Vai parar no chão. Ah, mas daqui a 150 anos, 200, 300 anos, nós vamos inventar um jeito do copo não cair no chão. Não dá. Percebe? Não dá. Está na natureza, é um fato da natureza. Então, quando eu vou assistir um filme de ficção, eu não sou enganado. Por quê? Porque eu entrei lá para assistir e me divertir. Eu não posso achar que aquilo é verdade. Se eu fosse um sujeito chato de ficar olhando cada vez, mas isso não é possível, mas aquilo não sei o que, mas aquilo, perdeu a graça. Entendeu? Então, eu gosto de ver, eu leio ficção científica, Isaac Asimov, eu gosto muito, sabe? Eu sempre li bastante. Eu sou um cara dessa área, entendeu? Mas eu não posso achar que um filme de Star Wars seja uma coisa possível. Uma das grandes verdades para quem gosta de Star Wars é aquele comecinho do filme, que ele fala assim: há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, pronto, está satisfeita a brincadeira. Né? Então, quando a besta vier, porque ela virá, é fato, está na Bíblia isso. E nós sabemos que Jesus não mentiu. Jesus falou a verdade, ele falou que haveria um fim, haveria uma ressurreição, que haveria um final, um julgamento. Tudo isso a gente sabe pela Bíblia que vai acontecer. Isso é um fato. Está lá no futuro, eu não sei qual é a distância daqui até o momento que Jesus vai voltar. Mas ele vai. Ninguém sabe esse dia. Então essa distância aqui, ela existe, ela não é fictícia. Isso vai acontecer. O que não pode acontecer é eu ser enganado e olhar para a besta e falar: este é Jesus Cristo. Olhar para o anticristo e falar: este é Jesus Cristo. Eu não posso cometer esse erro. Percebe? Então, esses estudos têm este objetivo. Olhar para Cristo, entender quem é esse personagem, entender bastante, porque vai chegar um dia que um sujeito aí vai chegar a fazer sinais, maravilhas e milagres, vai ressuscitar pessoas, vai fazer coisas mirabolantes, e eu vou ter que olhar para aquilo e falar assim: tá, tudo bem, mas não é o Cristo. Percebe?
porque eu conheço Cristo. Então vamos lá. Vamos partir para o nosso estudo, que não é longo. Nosso estudo aqui é curto, talvez uns 20 minutos eu consiga concluir. Tá, ok? Ah, sim, eu falei. Nós temos um site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho em cima escrito ao vivo. Toda vez que tiver um culto, você clica lá, naquele horário a gente vai estar ao vivo. Tá? Nós temos cultos de domingo às 18 horas. Tá? Então, se você quiser participar, fica à vontade. Também temos redes sociais. Temos o Instagram, temos o Facebook e temos um canal no YouTube todos com o mesmo nome, igrejadeinterlagos.com.br. Muito bem. Vou falar aqui o prólogo do que eu falei no estudo número 1. Esse é o número 3. Eu disse assim, quem é Jesus Cristo? Essa pergunta tem sido feita há muito tempo. O próprio Jesus fez essa pergunta. Fez assim, quem vós acheis que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus falou isso em Mateus 16:16. Muitos tentam responder. Jesus foi um filósofo. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um carpinteiro que quis implantar uma religião. Jesus foi isso, Jesus foi aquilo. Mas não. Nós não temos achismos aqui. Nós temos a Bíblia como ponto de referência e o Novo Testamento. É exatamente no Novo Testamento que nós vamos conhecer essa personalidade, essa persona. Né? Foi escrito por aqueles que estiveram lá, naquele lugar, naquele momento, e presenciaram a trajetória de Cristo, que são os apóstolos. Né? E hoje, nós vamos falar sobre esse título que Jesus tem na Bíblia, no Novo Testamento. Ele tem o título de Senhor. Muitos chamam a Jesus Cristo de Senhor. Então vamos entender por que esse título é dado a Cristo. Por que ele é chamado de Senhor? Ele tem várias denominações, várias titulações. Então, por exemplo, em determinado momento ele se autodenomina Filho do Homem. Em outro momento ele se chama ele é chamado de Senhor. Ele é chamado de Deus meu. Ele é chamado de irmão. Ele é chamado de Filho de Deus. Então tem várias titulações aí para Cristo, para Jesus, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre essa titulação dele, que é Senhor. Então, o que significa esta palavra Senhor lá no Novo Testamento há 2000 anos atrás? Não estou falando hoje. Alguém chega lá na escola, eu sou professor, eu dou aula de física, alguém chega, professor, o Senhor pode me ajudar? Eu recebo esse título de Senhor. Esta palavra Senhor, neste contexto que eu acabei de falar, não tem o mesmo valor que a palavra Senhor tinha há 2000 anos atrás. Isso é importante a gente falar. Hoje, por respeito, eu chego para uma pessoa e falo, por favor, o senhor pode me dar uma informação? Ou alguém me chama de seu Hélio, senhor Hélio. É muito comum isso hoje em dia. Por respeito, porque eu sou uma pessoa mais velha, né? Porque eu tenho cabelos brancos, e assim vai. É uma questão de uma honraria que se dá por respeito, que é diferente do que estava lá no Novo Testamento, lá na época de Cristo. Lá na época de Cristo, a palavra Senhor não tem essa conotação de uma simples deferência. Não, ela tem uma outra conotação e eu vou explicar aqui para vocês. Um fato bíblico é
que Senhor é um dos títulos mais comuns dados a Jesus Cristo. E nesta época, essa palavra Senhor, ela indica divindade, ela indica exaltação e ela indica soberania. Quando alguém chegava para Jesus, diziam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Então a pessoa que cunhou essa palavra Senhor, ele estava em seu coração reverenciando o interlocutor. Não é? Não é assim que ele fala, assim lá em João? Só um minutinho. Eu não quero usar aqui agora o sword, porque senão vai dar... Eu não quero poluir muito. Então ele fala assim... João 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podeis saber o caminho? Vou mostrar aqui para você ver esta deferência que Tomé... Só um segundinho, aqui, pronto. João, capítulo 14, verso... Aqui, 5. Olha aí. Disse-lhe Tomé, aqui a palavra Senhor. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então tá aí. Essa palavra Senhor. Essa palavra Senhor, ela tem, não é o mesmo significado de falar, por favor, senhor, o senhor pode me informar onde fica tal lugar? Entendeu? Não tem esse mesmo valor. E eu vou mostrar isso para vocês. A palavra Senhor, nesse contexto, no contexto bíblico do Velho e do Novo Testamento, é uma palavra utilizada somente para a divindade. Tá? Só quando tinha divindade. Então, por exemplo, Jeová era Senhor. Né? Ele era Senhor de Israel. Né? Muito bem. Esse título, Senhor, na cultura da época, era tido como divindade, tanto para gentios como para judeus. Todos eles achavam que a palavra Senhor era utilizada sempre para uma definição de divindade. Né? No grego, a palavra Senhor é kurios, com K, que era equivalente à palavra Jeová no Velho Testamento. Então, se a gente for lá no Velho Testamento, por exemplo, Gênesis capítulo 2, vou mostrar aqui para vocês. Gênesis capítulo 2. Isso é até importante, se você está chegando agora, você ter esse conhecimento é importante, tá? Presta bem atenção. Dá uma olhada aqui, ó. Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Essa palavra Senhor, tá vendo que ela está toda com letra maiúscula? Diferente daquela que estava lá quando Tomé fala Senhor, ele fala de Senhor, mas aquele Senhor eu vou mostrar para você. Vou fazer um comparativo, um paralelo aqui, peraí. Dá para fazer paralelo aqui. Né? Então, não dá. Não é o que eu pensei. Ó, gente. Aqui, pronto. Vamos lá, só em João capítulo 14, verso 6. Tá vendo aqui, ó? Opa, errei. João 14, 6. Está aqui, ó. Senhor. Tá vendo que essa palavra Senhor, ela só tem o S maiúsculo. O ENOHOR minúsculo. Essa palavra no grego é kurios. Kurios.
Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 4, essa palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Por quê? Porque esta palavra Senhor, ela tem um outro significado, que é Jeová. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Não, não é isso que eu quero. É esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 4. Tá vendo? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor, e tem aqui, ó, esse H3068, provavelmente você não vai enxergar, porque é um pop-up. Esse H é uma referência a um dicionário chamado Strongs. Esse dicionário Strongs, ele pega todas as palavras que estão na Bíblia, no grego, e traduz palavra por palavra. E aqui, no meu Strongs, está aparecendo aqui, Iehoval. Iehoval. Ou seja, todo mundo conhece essa palavra como Jeová. A palavra Deus, que está aqui do lado, ó, significa El-Ohim. Elohim. A palavra Elohim significa deuses. Vou voltar aqui. Então, o correto da tradução aqui seria: no dia em que Jeová, Elohim, fez a terra e os céus. Aí depois basta a gente entender quem é Jeová e quem é Elohim. Tá bom? E nós temos estudos sobre isso também. Quem é Jeová e quem é Elohim. Tá bom? Procura aí no nosso canal que você vai encontrar um entendimento sobre esse assunto. Ou seja, a palavra Senhor no Velho Testamento tem o mesmo peso que aquele Senhor que Tomé fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então, o que a gente conclui é que essa palavra Senhor, ela tem um peso de divindade. Então, para os judeus, a palavra o Senhor Jesus, quando se usa a palavra o Senhor Jesus, ele está falando da divindade de Jesus. Ou tratando Jesus como uma divindade, como Deus. Esse é o peso correto dessa palavra Senhor. Tá bom? Isso era tanto para gentios daquela época como os judeus. E mais ainda pelos judeus. Quer ver que interessante? Quando o César, que era aquele imperador italiano, ou aquele líder italiano que estava naquela época, quando César reivindicava ou referia-se a si mesmo, tá? Peraí. Quando ele se referia a si mesmo como César é Senhor, os gentios e os cristãos da época entendiam que César estava reivindicando para si divindade. Percebe? Mais ou menos como está lá na China hoje. O líder chinês, ele é tido como um deus. Seria o Senhor, sei lá o nome dele lá, Xi Jinping. Muito bem. Então, os gentios e os cristãos, eles tinham uma certa dificuldade. Por quê? Porque eles entendiam que chamar César de Senhor era reconhecer a divindade de César. E eles não aceitavam adoração a outros deuses. Eles eram monoteístas. Percebe? Então não dava, por exemplo, para você chamar César de Senhor César. Ou César é Senhor. Mas Jesus, sim. Jesus era chamado de Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor. Por quê? Porque naquela época a palavra Senhor tinha essa conotação de divindade. E Jesus realmente foi feito Deus, né? Ok? Muito bem. Vamos falar sobre exaltação, né?
Na eternidade, Jesus recebe o título de Filho de Deus. Vamos ver isso daí? Vamos ver. Filho de Deus. Vou colocar aqui para vocês e vou compartilhar. Tá aqui. Vamos lá em Filipenses 2:9. Gente, eu não vou avaliar Filipenses ou o versículo inteiro. Só vou ficar preso aqui ao que eu estou estudando agora, tá? Filipenses 2, verso 9. Aqui. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Se a gente for colocar aqui também em Romanos, capítulo 1, você vai perceber isso aqui, ó. Aqui ele estava, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho. Ó, né? O Evangelho de Deus acerca de seu filho, filho de Deus. Que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus. Quando que ele é declarado filho de Deus? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é declarado no momento da ressurreição. Quando ele ressuscita, ele sai da condição de filho do homem e passa a ser filho de Deus. Tá bom? Por isso que a palavra Senhor, nosso Senhor, não é um senhor qualquer. Assim como, por exemplo, na época, no período colonial brasileiro, né, quem era chamado de senhor no período colonial brasileiro eram os senhores do engenho. Por quê? Eles eram tidos como os donos do engenho. Os donos daquele latifúndio, daquela localização e daqueles escravos. Tanto é que a matriarca daquele lugar era chamada de Sinhá. Né? Sinhá significa senhora. É uma corruptela da palavra senhora. Então, existia o senhor do engenho e a mulher dele, que era a Sinhá, que era a senhora. Hoje já não tem mais essa conotação, não sei se você percebe isso. Né? Dá para perceber que hoje não se usa mais a palavra senhor e senhora como sendo os donos da terra. Não, simplesmente não se usa mais. Então a gente tem que levar em consideração isso aí para poder entender quem é Jesus. Na sua época, Jesus ganhou o título de Senhor. Por quê? Como a gente acabou de ver em Romanos, porque ele morreu e ressuscitou. Está aí, ó. Ele é chamado de Filho de Deus e chamado de Senhor, nosso Senhor. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou. Ressurreição pressupõe vindo de quem morreu. Né? E com isto, por causa disto, por causa da morte e ressurreição, Jesus Cristo, ele é feito o Salvador de todos os homens. Então, neste contexto aqui, o Senhor que nós estamos colocando significa que ele é o nosso Senhor, ele é a nossa divindade, ele é a nossa expressão, ele é a nossa salvação. Por isso essa palavra aí. Você quer ver Atos 2:36? Vamos ver aqui Atos 2:36. Ele fala assim, olha, ele fala assim, saiba, pois, isso aqui é o discurso de Pedro, né? Pois com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Percebe? Atos 10:36, quer ver mais um outro versículo interessante? Lembrem-se que o Senhor aqui tem outra conotação, né?
Ele fala assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E vamos lá para Romanos 14. Romanos 14, verso 9. Ele fala assim: porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, ou ressuscitou, e tornou a viver, ó, ressuscitou, para ser Senhor de quem? Tanto dos mortos como dos vivos. Percebe a exaltação nessa, vamos dizer assim, nessa titulação que Jesus recebe? Jesus, ele é exaltado quando é chamado de Senhor. Percebe? Chamado de Senhor no contexto bíblico, hein? Não pode esquecer disso. O contexto bíblico é diferente do contexto de hoje. Jesus chegou a ser Senhor, tá bom? Vou fechar aqui para você me ver. Jesus, ele chegou a ser Senhor, ou seja, divindade, por merecimento. Por quê? Porque antes de Jesus nascer, ele já existia. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Aí ele renuncia toda a sua herança. Jesus renuncia, ele sai do conforto ao lado do Pai, ele renuncia e assume a sua humanidade. Ele vem, nasce de mulher e passa a ser um humano. Ele, primeiro, renuncia à sua divindade. Aí ele vem para a Terra como humano, totalmente humano. Vou ler aqui para você. Jesus chegou a ser Senhor por merecimento, pois recusou a herança do Pai, sujeitou-se às humilhações e às limitações humanas, embora divino, tomou para si a natureza humana. Está em Efésios 2, 7 e 8. Quer ver? Efésios 2, 7 e 8. Só um segundo. Partilhar. Esse versículo é bem conhecido. Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não, não é isso aqui, não. Eu errei. Será que é Colossenses? Vamos ver. Colossenses 2. Não. Filipenses. Gente, eu marquei toca aqui, hein? Ah, achei. É Filipenses, olha lá. Embora ele era divino, tomou para si a natureza humana, que está aqui, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se do quê? Esvaziou-se da sua divindade antes de nascer, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, olha, ele toma partido dos homens. Ele quer ser igual, esvaziou-se por opção própria. Jesus deixou, renunciou à sua divindade antes de nascer. Esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servos. Forma de quê? De homem, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, quer dizer, no momento que ele descobriu, ou que ele sentiu que era homem, aí ele foi lá e se humilhou mais ainda, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus trabalhou muito para receber a eternidade como herança. Antes ele era simplesmente filho de Deus.
Aí ele se humilha, se esvazia, obedece até a morte e morre na cruz. Quando ele retorna, ele, é como está lá naquele texto, aquele texto que, se eu não me engano, é em Mateus. Deixa eu só ver aqui para te falar. Mateus 28, 18. Eu vou pôr aqui para você, ó. Olha que interessante aqui, ó. Mateus 28, verso 18. Olha que interessante, ó. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso depois da ressurreição. Ou seja, antes dele nascer como homem, antes disso, ele não tinha esse poder. Percebe? Ele não tinha. Ele estava num lugar confortável, junto ao Pai. Percebe? Isso você precisa saber. Isso você tem que entender. Senão o diabo, a besta, o anticristo vai confundir a sua cabeça. Então Jesus trabalhou muito para receber as riquezas da eternidade por causa da sua morte sem pecado. Foi isso. Muito bem. A última coisa que eu vou falar para vocês é a soberania. Nossa, eu falei que ia gastar uns 20 minutos, já estou demorando para chuva. Soberania. A palavra Senhor tem uma nuance aí de soberania. Tá? Deixa eu virar aqui para você me ver. Tá aí. Jeová, lá no Velho Testamento, revela-se no Egito como sendo Redentor e Salvador. Essa é a revelação que ele dá lá para Moisés no Egito. Né? Lá no Egito, Jeová chega para Moisés e fala: eu vou redimir o meu povo, eu vou salvar o meu povo da escravidão. E ele vai e salva. Não quero aqui discutir os métodos os quais ele usou para fazer isso. Tá? Mas ele faz isso. Né? No Sinai, quando Moisés foi receber lá as tábuas da lei, né, ele se revela como rei, Senhor e rei. E essas duas coisas, né, que eu estou falando aqui, Redentor, Salvador, Senhor e Rei, elas se misturam, elas se justapõem. Por quê? Porque se tornar Senhor impunha-lhes uma soberania. Então, Jeová, no Velho Testamento, precisava demonstrar que era soberano. Soberano é aquele que está por cima, que manda em tudo. Percebe? É por isso que os 10 mandamentos começam com aquela declaração: eu sou o Senhor teu Deus, etc, etc. Êxodo 20, verso 2. Depois você procura lá. Entre outras palavras, né, seguindo aquela cultura, ele estava dizendo o seguinte: eu, o Senhor que vos redimi, tenho o direito de governar vocês. É isso que está escrito na palavra Senhor. Eu, o Senhor teu Deus, etc, etc. Êxodo 22. É importante, né? É importante que Jesus tomasse esse lugar. Né? Tanto é que Jesus realmente toma esse posto de Jeová. Né? Antes era Jeová que tinha todo o poder. Aí, em Mateus 28, 18, é Jesus que recebe todo o poder do Pai. Percebe? É uma incongruência aí. Se você ficar esperto, você vai ver que são deuses diferentes. O Pai de Cristo é uma pessoa, Jeová é outra. E como a humanidade ela tinha sido usurpada por Jeová, Jesus foi lá e retomou para si o poder. Por isso que ele tinha que trilhar esse caminho para destituir o anterior, destituir o velho e introduzir o novo. Era importante que Cristo seguisse esses passos,
pois agora todos estariam sob a sua jurisdição, a jurisdição de Cristo. Então, no Velho Testamento, tinha uma jurisdição, a jurisdição de Jeová. No Novo Testamento, tem uma jurisdição, que é a jurisdição de Cristo. Ele recebe todo o poder. Os cristãos primitivos, eles reconheciam instintivamente, olha que interessante, que aquele que os havia redimido tem o direito de ser o Senhor de suas vidas, de ser a divindade de suas vidas. Segundo, comprados por um bom preço, não pertenciam a si mesmos. Percebe? Como está em 1 Coríntios 6,20. Vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios 6,20. Então está aqui, ó. 6, verso 20. Porque fosse comprado por bom preço. Aqui, ó. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quem pertence? Os quais o corpo e o espírito pertencem a quem? A Deus. Por quê? Porque Jesus foi feito Senhor. Então, comprados por um bom preço, não pertencem mais a si mesmos, mas sim àquele que morreu e ressuscitou por eles. Anota aí, verso 2 Coríntios 5,15, que vai corroborar essa minha última afirmação. E para encerrar agora aqui com vocês, tá? Para encerrar. Assim sendo, o título de Senhor a Jesus significa o seguinte, presta atenção. Jesus Cristo não é chamado de Senhor à toa. Jesus Cristo é chamado de Senhor porque a palavra Senhor reivindica divindade. Então, sendo assim, o título de Senhor Jesus Cristo significa aquele que, por sua morte, ganhou o lugar de soberania no meu coração, a quem me sinto compelido a adorar e servir com todas as minhas forças. Então, meu querido, toda vez que você falar Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é o meu Senhor, não é uma frase simples. É uma frase que tem um significado profundo. É uma frase que exprime o seu amor, a sua adoração, o seu reconhecimento diante daquele que subiu numa cruz, morreu, ressuscitou por sua causa. Tá bom? É isso que toda vez que você falar Senhor Jesus Cristo, você está lá no meio da oração, Senhor Jesus, abençoa fulano, abençoa. Ótimo, você usou a palavra Senhor? Então saiba que essa palavra Senhor tem um peso enorme naquilo que você está falando. Tá bom? Quero que você durma com essa. E que você saiba que toda vez que você pronunciar a palavra Senhor, você enaltece a obra de Cristo, que você eleva, que você dá significado para o amor de Cristo na sua vida. Então saiba que toda vez que sair essa palavra Senhor da sua boca, ela tem um peso muito grande. Amém? Deus abençoe. Você tem entendido bem essa pregação. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. A gente terá o maior prazer em responder as suas dúvidas. Tá bom? Eu peço para o pastor Valdo assumir aqui temporariamente enquanto eu paro a gravação.